Vamos lá, 1 João 2, do 1 ao 29. Amém? Se o pessoal puder me ajudar aqui com os dois ou três copinhos d'água, eu vou ajudar, vou agradecer, tá? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Deixa eu dar uma paradinha aqui, não tem a ver com a pregação. Esse texto aqui me dificulta muito, tá, irmão, em relação à predestinação. Eu posso falar que meu pai é calvinista, né? Que meu pai é presbiteriano. Mas já pregamos aqui que o amor de Deus, ele não é derramado no mundo inteiro. Ele é derramado naquele que reconhece Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas Deus ama o mundo de uma maneira, enviando o seu Filho. Mas aquela coisa tipo que Jesus só veio para alguns seletos, aí me complica. Não é porque eu acho injusto, não. Quem sou eu para dizer se Deus é justo ou injusto? Mas quando ele vai dizer assim, olha, e não somente pelos nossos, mas também por todo mundo. É claro que nem todos serão salvos, mas havia possibilidade, e há a possibilidade do perdão para todo mundo. Tá bom? Isso aí, obrigado, minha sogra. Onde é que eu estou? 3, obrigado. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Bem, aqui já pegamos muito mentiroso na igreja. A pessoa diz assim, não, eu conheço a Deus. Você lê a Bíblia? Não lê a Bíblia não. Então ele está mentindo. Porque é impossível guardar uma coisa que não se tem. Impossível. Como é que eu posso guardar uma coisa que eu não tenho? Não dá. Então, primeiro, antes de guardar, eu primeiro preciso ter. E como é que eu tenho os mandamentos do Senhor? Lendo a Bíblia. Então, um crente que não lê a Bíblia, que diz que conhece a Deus, não bate, choca, é mentira. Não que ele seja mentiroso, ele está se enganando. E o problema é que muitos crentes acreditam nessa própria mentira que eles constroem para si. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aqui é outro problema, né? Fala sobre testemunho. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas. É que a gente não tem esse costume de vir para o seu irmão e fala aí, né? Mas deu uma vontade agora, né? De falar assim, olha aí, irmão. Se tem ódio pelo irmão, está nas trevas, hein? Versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os vossos pecados. Pais, falou para filhos, agora para pais. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que desde o princípio, aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberbo da vida. Não é do Pai, é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Filhinhos, e agora aqui atente, tá, irmão? Porque se João está falando isso, imagine para nós. Se ele tem essa sensação, imagine nós, mais de 2000 anos depois. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é
para que se manifestasse que não são todos de nós. Pausa aqui. Então relaxa aí, relaxa o teu coração, irmão, de ficar nesse desespero. Ai meu Deus, o anticristo vai ser um ateu que odeia a igreja. O anticristo vai ser um bruxo. O anticristo vai ser alguém da Umbanda, vai ser alguém do Candomblé. O anticristo vai ser alguém da Vai ser não, irmão. O anticristo vai sair de dentro da igreja. A gente se preocupa muito com a religião alheia, quando na verdade o cumprimento da profecia do fim vai ser sinalizado dentro da igreja, no nosso meio. Compreende? Porque a gente tem uma cana, né, contra o pessoal de Umbanda, né? Converteu, desculpa, com todo respeito, macumbeiro. E a igreja está fervilhando de heresia, irmão. Continuando. Versículo 20. Mas vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevis porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas essas coisas, e é verdadeira e não é mentira, com ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos. É justo. Sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Você pode sentar? Vou fazer a exposição da letra ali. Se você conhecer a música, você pode cantar juntamente comigo. Ouça Israel, escute, ó Brasil, prostrem-se com o rosto no pó. Jovens anciãos, ministros do Senhor, chorem entre a porta e o altar. Voltem-se para aquele que um dia os libertou. Escute, guarde no seu coração o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O único Senhor. Ao fechar meus olhos um dia neste mundo, quero abri-lo no teu reino.
sei, devo consagrar minha vida no altar, rever os meus caminhos e nunca me esquecer que devo adorar somente a Ti, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Único Senhor. Essa vocês conhecem, amém? Vamos cantar? Você pode levantar a sua voz. Cante comigo. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Servo de todos os irmãos, que Ele cresça, com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor nos conduza durante a ministração, Deus, desta palavra ao nosso coração. Toma a minha vida, toma a minha mente, toma o meu intelecto, toma o meu dom, toma tudo que é em mim. Te peço também, Pai, que o Senhor tome a tua igreja agora pelas tuas fortes mãos. Se não for a sua misericórdia sobre nós, não temos condições de dar um passo sequer, quanto mais falar da tua grandeza. Somos pequenos, somos ínfimos, somos pó, não somos nada diante de ti. Tua palavra diz, Senhor, a respeito de nós, o que é o homem para que o Senhor dele se lembre? O que nós somos, Senhor? Sabemos muito bem o nosso lugar diante de ti, e isso só nos faz amá-lo mais, porque mesmo sabendo da nossa condição, tu derramaste o teu amor naquele madeiro, fazendo, Deus, a sua ira cair sobre o seu único filho, através de um gesto tão lindo e sublime, fazendo com que aquele que desceu sendo unigênito subisse como primogênito. Jesus desceu sendo único,
Ele era o único filho que o Senhor tinha. Mas quando ele subiu aos céus, ele subiu como primeiro de muitos que vão. Muitos dos que vão, e nós estamos aqui, Senhor, nessa fila encabeçada pelo seu Filho, porque Ele realmente é o cabeça da igreja. Nós somos o seu corpo. Então, Senhor, nos guie na plenitude, na unidade da Tua palavra, sempre sendo submissos ao cabeça, que é Cristo Jesus, sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, somente a carta de João já daria uma pregação assim, se a gente fosse bater versículo por versículo, porque ela é uma pregação bem didática, né? Dá aquela vontade de ficar comentando versículo por versículo, né? E aí a gente pode até fazer isso em outros, sejam bem-vindos, tá, queridos? A gente pode até fazer isso em outro momento, mas a abordagem hoje aqui não vai ser essa. Mas eu quero estar falando, se vocês puderem achar aí uma música da Damares, o nome da música é Um Adorador, alguma coisa adorador. Mas eu não vou cantar lá não, mas eu só quero mostrar um texto. O Mateus começa a rir. Deus começa a rir. Mas ele vai dizer aqui que o anticristo acho que no versículo 22, ele vai dizer: o anticristo é um mentiroso. E qual é a característica do anticristo? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, queridos, a gente vai perceber que o anticristo, mais do que uma pessoa, mais do que pessoas, porque a Bíblia vai dizer que já existem muitos que se fizeram anticristo. Ô Flávio, tudo bom, querido? Deus abençoe. Já fizeram anticristo. Há um pensamento, há uma filosofia do anticristo que é instaurada sobre algumas religiões, e às vezes a gente confunde. Muitos cristãos falam assim: não, tudo é mesmo Deus, só de nome diferente. E aí, vocês lembram daquela novela O Clone? O pessoal acompanhou, né? Torceu, né? O pessoal torceu lá, né? Pra Jade ficar com um homem que era casado, né? Novela tem essas coisas, né? Você torce pro casamento acabar, pro cara ficar com a amante. Geralmente a novela é assim, né? Que a esposa nunca presta, a esposa geralmente é um bicho muito ruim, né? Ou então o contrário. Tipo assim, porque para você torcer pro adultério, alguém do casamento tem que ser muito ruim. E aí o inimigo vai invertendo os valores dentro de nós. Aí fica lá a igreja: isso, larga essa mulher. Larga essa mulher, fica com a amante. Bem, eu quero trabalhar alguns textos aqui. Eu quero mostrar. E aí, só Jeová, esse negócio de ler de trás para frente me arrebenta. Eu vou... Opa! Ah, sim. Quem é a Sandra que chegou agora? Ou esse casal aqui? Ah, vamos fazer assim, tá? Eu vou ler 3 suratas aqui do Alcorão. Surata é degrau, né? A surata 4, eu não sei se eles chamam de versículo, mas eu vou chamar de versículo, né? Porque é o costume. A surata 4, 171, vai dizer assim: ó seguidores do livro, não vos excedais em vossa religião. Isso aqui, excedais, não quer dizer de ser muito não, tá? Ele está querendo dizer assim: olha, sabe quando você bota água no copo e excede, transborda? É aquilo que vai para... É aquela questão de você flexibilizar. Não é assim. Não, eles são bem categóricos. É o que a religião diz, ponto, acabou. Nada além. O cristão adora flexibilizar. O cristão adora, né? Nenhuma religião faz isso, mas o cristão gosta de fazer. Não, será que isso está errado? Qual o problema? Qual o problema de eu fazer isso? Ó seguidores do livro, não vos excedais em vossa religião e não digais acerca de Alá, senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, não é senão um mensageiro de Alá. Ele é o seu verbo, que ele lançou a Maria. Bem, aqui a concepção deles ainda é melhor do que a de Testemunho de Jeová. Porque os Testemunhos de Jeová acreditam no poder de Jesus Cristo, acreditam inclusive que Jesus Cristo é o Salvador, mas eles acreditam que Jesus Cristo era um homem comum que foi potencializado por Jeová. Deus pegou aquele homem, cobriu ele de poder e fez ele um homem comum. Já o Islã, não. O Islã, eles entendem realmente que Jesus Cristo, Maria teve... Jesus Cristo nasceu de uma forma virginal e que foi colocado por Deus dentro de Maria. Só que ele vai dizer que Jesus é nada mais do que a palavra, um eco da palavra de Alá. E ele é simplesmente um profeta. E aí depois eu vou continuar.
e espírito vindo dele. Então, crede em Alá e em seus mensageiros. Ele vai equivaler Jesus aqui com o profeta Maomé, que é um cara maior, né, da terra aí, dos profetas relacionado a Alá. E não digais trindade. E aqui a trindade do Islã, eles não estão falando do Espírito Santo, porque eles não entendem a trindade como Pai, Filho e Espírito Santo. Para eles a trindade é Pai, Alá, Jesus e Maria. Eles não concebem a visão de trindade deles, não tem o Espírito Santo, tem Maria. Não vos digais trindade, abstém-vos de dizê-los, é melhor. Apenas Alá é Deus único, glorificado seja. Como teria ele um filho? Dele é o que há nos céus e o que há... estou virando para lá e para cá. E o que há na terra, e basta Alá por patrono. Surata, capítulo 5, 72. Tem outras, tá? Eu separei apenas 3. 5,72. Com efeito, são renegadores da fé os que dizem, por certo, aí está falando aqui chamado de Jesus de Deus, né? Alá é o Messias, filho de Maria. E o Messias diz, ó filhos de Israel, adorai Alá. Ele vai dizer assim, então vocês estão errados, como é que vocês podem dizer que Jesus é Alá, tipo Deus, se o próprio Jesus diz que vocês devem adorar a Deus, no caso que eles chamam de Alá. Por certo, há quem associa outras divindades a Alá. Com efeito, Alá proíbe-lhe. E aí ele vai dizer, proíbe-lhe o paraíso e a morada dessas pessoas que dizem que Jesus é Deus é o inferno. E a gente vai ter a 73, para a gente sair do Alcorão. Vamos lá. 73, já no finalzinho. Que às vezes a gente fica falando assim, não, é tudo a mesma coisa. A gente só chama de nome diferente. Não, irmão. Não. É porque na televisão tudo é lindo, né? Dá a impressão que eles estão falando. E eles falam o tempo todo, não, a gente é Deus e é Alá. Não, irmão. Não, irmão. Tá? 73. Cadê? Perdão. Me arrependi de não ter impresso. 73, 116. Cadê? Então, acho que isso aqui eu anotei errado, mas não tem problema não. Bem, a questão é a seguinte. Isso aqui eu ganhei um tempo de um colega de seminário. Nunca nem achei que fosse ser útil, mas estava lá, foi. Bem, o que eu quero dizer com isso? Não que todo árabe, não que todo muçulmano seja do Islã. Porque existem muçulmanos árabes, existem árabes que inclusive são cristãos. A gente tem que parar de não confundir. Todo árabe é muçulmano, vai explodir. Não, a questão não é essa. Mas eles renegam Jeová. Deus para eles é Alá. E eles renegam Jesus Cristo como Deus. Não é a mesma coisa. Como não é a mesma coisa você achar que o testemunho de Jeová é tão cristão quanto nós. Não é. Você pode entrar em qualquer site da Torre de Vigia. Eu entro bastante para ler, né, a respeito de outras religiões. A denominação que eles têm a nosso respeito, a igreja cristã, tanto evangélica quanto católica, eles nos chamam de a falsa religião. Esse é o termo que eles usam para expressar. Mas eles nunca vão falar isso com você. Nunca vão falar isso com você. Porque não falam. Eu tenho amigos que são testemunhos de Jeová. Porque é a forma que eles têm de se aproximar. Mas dentro deles, isso é bem caracterizado. Isso é bem característico. Nos bastidores, lá nos ensinos, isso é bem característico. E às vezes a gente fica tendo pudor de falar, não somos, não temos a mesma fé. Não somos do mesmo espírito. Então, a postura do Islã é uma postura anticristã. Então, o pensamento do Islã, o pensamento do Alcorão, ele é toda uma filosofia de uma postura de um anticristo, porque ele nega Cristo. Então, o anticristo, ele sempre vai negar o que Cristo é. E eu gosto de ler sobre o anticristo, porque conforme a gente aprende sobre o anticristo, se o anticristo é sempre o inverso do que Cristo é, e a gente vai ver quantas coisas tenebrosas o anticristo traz, o nosso coração se enche mais de amor ainda por Cristo, por saber o que Cristo é.
Porque se o anticristo é tudo isso que a Bíblia diz, Jesus Cristo é o contrário dele. Compreende? O nosso Salvador é o contrário dele. Marcos 13, do 14 ao 23, vai dizer assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação. Abre comigo aí em Mateus 24, 15. Mateus 24. Só para a gente bater esse texto. É a mesma coisa, olha. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, aí ele vai dizer: quem lê, entenda. Ele está dizendo assim: ó, problema de vocês, hein? Essa responsabilidade de entender é de vocês. Ele vai dizer: quem lê, entenda. Agora vamos voltar para Marcos, que está. Ih, nossa, vocês são rápidos demais, né? Vamos voltar para Marcos. Liriel é um gatilho. Quando vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-o ali, não acreditem, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas. Aqui, irmão, vamos lá? Foca aqui comigo nesse texto. Risca, não é risca da Bíblia não, sublinha. Eu ia falar risca da Bíblia. Sublinha aí. Que o pessoal fala assim: não, Sandro, mas aquela igreja tem milagre. Não é possível que Deus não esteja lá. Mas vamos para o texto. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios. Sinais e prodígios, irmãos. Compreende? Há um pastor na África, esqueci o nome dele. Ele tem uma barba enorme, esqueci o nome dele. É impressionante as coisas que ele faz. Ele já esteve no Brasil algumas vezes. E aí vai um monte de gente evangélica para ouvir esse homem falar. Só que ele fala muita heresia. Ele se coloca como Elias. Ele diz que ele é o Elias do nosso tempo. Que a Bíblia diz que Elias virá primeiro. Ele diz que ele é o Elias. Por aí já perde o crédito da Bíblia. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: que tem um vídeo dele no YouTube. Irmão, é muito difícil de você não se impressionar. É por isso que existe uma frase que a pessoa atribui a Lutero. Vai dizer assim: pode até existir um evangelho que faça chover milagres todos os dias, se não tiver na palavra é falso. Esse homem, não vou lembrar o nome dele, ele passa com um carro em alguns vilarejos da África, muito assolado pela seca, e marca algumas conferências no meio da praça, sem muita estrutura, e é muita gente. E aí no vídeo aparece assim: levem o guarda-chuva porque vai chover. E o lugar é de lugar de seca. E aí aparece o vídeo. O pessoal chegando naquele chão, aquele terreno imenso de chão batido. E ele vai pregando, se intitulando Elias. E ele diz assim: mostra no vídeo, gente. É de impressionar. Ele fala assim: abra os guarda-chuvas agora. Vou provar que Deus está aqui. Pode abrir o guarda-chuva. A chuva vai descer agora. Meu irmão, e simplesmente chove. Chove. E eles não estão dentro de um teatro. Eles não estão dentro de um local onde possa ser manipulado. Os caras estão no meio de um campo aberto. E aí você vê aquela multidão. Só que ele é um herege, porque ele vai totalmente contra a Bíblia. Porque a gente está acostumado, a gente tende, o ser humano é muito místico, né? Ele é muito impressionado pela essa questão mística. A gente fala: gente, não é possível que não seja Deus. Mas o texto diz: não é Deus. Esses falsos profetas e falsos cristos operarão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então vós, de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Olha o que João está falando. João não, Jesus Cristo. Ele fala assim: olha, eu estou te avisando antes, vai acontecer. Estou te avisando antes, vai acontecer. E a gente não precisa ficar citando o nome de igreja aqui, porque a gente vê isso aí a rodo. Igrejas totalmente tortas na sua postura, mas que acontecem milagres lá. E eu nem preciso ficar naquela neura, dizer assim: não, é milagre, é montado, é enganado, é combinado.
Que seja. Mas mesmo que seja milagre, ainda assim, o milagre não é prova cabal de que uma igreja é bíblica, de que uma igreja é verdadeiramente cristã. Porque a única prova cabal disso é a palavra de Deus. Porque a Bíblia vai dizer, examinai as Escrituras, porque nela cuidais tem vida eterna. Examinem as Escrituras, leiam a palavra de Deus, vejam se confere com a palavra de Deus, porque nela não é em sinais, não é em milagre, não é em prodígios, não é em manifestação, não é em nada, é só na palavra de Deus. Só que a gente tende a sentir, assim como vem, a gente confunde isso com o poder de Deus, porque nós somos seres emotivos. Se você entra no seminário, se você entra no cemitério, entra no cemitério, fica 5 minutos numa capela, entra, sai daquela, fica mais 5 minutos, na terceira capela tu já está chorando. Tu vai chorar, porque a emoção contagia. Tem gente que chama isso de frenesi, porque aquilo vai te tocando. E aí a pessoa vai perguntar assim, você está chorando por quê? Você conhece o morto? Você fala, não. Só que você está chorando. Você está chorando. E aí muitas pessoas tendem a confundir a sensação com a presença de Deus, e é muito difícil. O que vai dizer que o que eu estou sentindo é a presença de Deus, ou é simplesmente o meu sentimento, as minhas emoções? A palavra de Deus. Compreende? Então, alguém em pecado, em adultério, ou em alguma outro tipo de coisa, isso se fala adultério, né? Você está mentindo, em ódio com seu irmão, na igreja, chorando, adorando ao Senhor, chorando, levantando as mãos, é mentira. Ela não pode estar adorando o Senhor. O único sentimento que ela poderia estar tendo ali seria quebrantamento e desejo de se consertar no pecado. Fora disso, ela não tem habilitação para adorar ao Senhor. Porque a Bíblia diz, quando você tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta no altar, vai, se reconcilia com ele e depois você volta para falar com Deus. Então eu não posso ir diretamente a Deus quando eu tenho alguma reserva com o meu irmão. Como é que alguém que está vivendo uma vida tenebrosa pode sentir a presença de Deus? Deus não habita em lugar sujo. Deus não habita onde há o erro. Ele não habita onde há pecado. Só que, pastor, mas eu chorei. Eu falei, tudo bem, pô. E daí? E daí que tu chorou? Talvez o irmão não chorou nada o culto todo, mas sentiu muito mais a presença de Deus do que você, que só foi envolvido por uma emoção. E aí Jesus aqui está. E aí, as pessoas confundem esse texto aqui. A gente lembra quando eu preguei aqui sobre... Meu Deus, não chores por mim. Esse foi o tema que eu preguei aqui. Daquela palavra que Jesus fala para as mulheres, olha, não chorem por mim quando ele está carregando a cruz. Porque a pessoa fala assim, tá vendo, olha, Jesus fala ai das grávidas, porque se ele vai arrebatar a igreja, então quem tiver grávida, o bebê é santo, e aí o bebê vai ser arrancado da barriga da mãe, ela vai ter uma hemorragia, vai morrer, e as pessoas vão embolando tudo. Eles vão embolando, porque nesse sermão escatológico de Jesus aqui, ele está falando de 3 eventos. Só que ele está falando de 3 eventos. Ele está falando de um evento passado, de um evento que aconteceria 40 anos depois da sua morte, no ano 70, que é quando Roma invadiria Israel e sitiaria Israel, e ele vai falar, olha, ai das grávidas. Aí nós trabalhamos isso, aquela mensagem de mulheres que inclusive comiam seus próprios filhos, por causa da situação de Israel que passou por fome, quando eles foram cercados. Então Jesus Cristo está falando uma coisa do passado, do presente e também do futuro, de coisas que ainda irão acontecer, que nós, os que estivermos vivos, né, nós presenciaremos. Então só que ele fala tudo num contexto só, porque as 3 coisas apontam para a mesma coisa, porque isso foram episódios na história que aconteceu para sinalizar o ápice, que é o que a igreja está por viver. Muitos acreditam assim, não, mas ainda bem que Deus vai arrebatar a igreja e depois vai vir a tribulação. Quem falou? Bem, o texto diz, seriam tempos tão ruins que se Deus não encurtasse o tempo, nem os eleitos se salvariam. Logo, os eleitos estarão aqui. Então, não relaxa não, irmão. Sabe, não relaxa não. Aquela coisa, não, ainda bem que na tribulação eu não vou estar aqui. Só se tu morrer, né? O caso demore mais, aí talvez ninguém possa estar aqui. Mas a Bíblia diz que se ele não encurtasse o tempo, nem os eleitos suportariam. Ele vai encurtar o tempo da grande tribulação por amor aos eleitos. Compreende? Então, o que nós estamos vivendo, nós já estamos vivendo o princípio de dores. E por que eu sei que nós estamos vivendo o princípio de dores? Porque os apóstolos já viveram o princípio de dores. Ué, pastor Sano, mas tem 2000 anos isso. Que princípio é esse? Bem, para Deus pode ser 2 dias. Esquece o que ele falou? Para mim, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Nosso tempo não é o tempo dele. O nosso é o Cronos, o dele é o Kairos. Como é que se conta o tempo de Deus?
Jesus Cristo já predisse o princípio de dores. Nós estamos no princípio de dores. O problema é que nós estamos presenciando coisas que pessoas do passado não presenciaram. Filho matando pai, guerras, rumores de guerra. As coisas estão mais latentes. No nosso tempo, a gente já está vendo profecias, algumas profecias que talvez meu avô não tenha visto, meu bisavô, meu tataravô não viu. Mas que eles ficaram na presença de Deus. Quer dizer, eu não sei se meu tataravô era crente. Mas assim, nós estamos vendo a coisa acontecer. Então, a Bíblia vai falar sobre 3 eventos escatológicos que são figuras do anticristo. O primeiro anticristo, quando Jesus Cristo falou sobre Daniel, que ele falou assim, como vos profetizou Daniel, ele vai dizer que é sobre o antigo quarto Epifânio, que foi um rei que assolou Israel. Assolou. Eu vou dividir esses 3 textos com vocês. Daniel 9, 27 vai dizer: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. O que ele está dizendo aqui? Ele vai chegar tranquilo. Um monte de vocês vai se aliançar com eles. Um monte de vocês vai colocar o número da besta na testa, na mão. Estou falando que isso aí pode ser simbólico, mas a ideia, ele não vai chegar com vara de ferro. Compreende? O anticristo não vai chegar com vara de ferro. Ele vai fazer aliança com vocês. Por uma semana, na metade da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que é o sacrifício? O sacrifício fala do quê? Da morte do homem. O que era o sacrifício? Poxa, o animal está morrendo no meu lugar. Sacrifício fala de quê? De santidade. O que o anticristo vai falar? Para que sacrificar? Você não precisa sacrificar. O que muitas igrejas estão falando de evangelho aí? Para que santificar? Para quê? Jesus Cristo já fez tudo por você. Satanás nem existe mais. Jesus Cristo já derrubou Satanás. Existem igrejas que pregam aqui, inclusive, que não existe mais pecado. Não existe pecado. Por que você acha que algumas igrejas, hoje temos igrejas que casam homossexuais? Porque não existe mais sacrifício. Não precisa sacrificar. Não precisa mais matar o nosso eu. Não precisa mais nos negar. Acabou. Para quê, gente? Bobeira. Uma figura do anticristo. E depois ele vai dizer, vai fazer cessar o sacrifício. E olha que isso aqui não é nossa época não, tá? Ele está falando de antigo Epifânio. Mas o pensamento é o mesmo. Ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Opa, ele tirou a santificação. Para que ir para o culto? Para que ofertar a sua vida ao Senhor? Para que louvar o Senhor? Exagero. Ir para a igreja todo domingo? Ler a Bíblia todo dia? Que isso? Jesus Cristo já fez tudo por você. Repousa na graça. Surfa na graça. Surfa na graça. Anda na onda da graça. Faz um púlpito e bota uma prancha aqui. Foi só um trocadilho. Tá? Eu sei que tem igreja da prancha. Mas não estou falando que eles são isso não. Mas estou falando usando o tempo. Para quê? Você precisa estar na igreja sempre. Isso é muita religiosidade. Primeiro cessa a santidade. Depois cessa a oferta. E ele segue. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel 11:31 vai dizer: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Veja que esse termo é o mesmo termo usado por Jesus. Quando vier o abominável da desolação, Daniel vai usar muito essa terminologia. Daniel 12:21. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem, o que foi essa abominação? E agora eu vou vir para a Igreja Católica, para a Bíblia Católica. Porque essa profecia de Daniel aqui, ela está descrita num livro apócrifo da Igreja Católica. E antes de ler, deixa eu falar aqui com vocês. Existem vários livros apócrifos. Quando eles não existiam na Bíblia Católica. A Bíblia Católica, inicialmente, ela era igual à nossa. Só que quando houve a reforma protestante, e aí que houve os reformadores, a Igreja Católica se levantou com um movimento contra a reforma, para tentar frear aquele movimento de Lutero, de John Hus, de Calvino, de Jerônimo de Praga. Eles precisavam fazer alguma coisa para cessar o movimento dos reformadores. E aí foi se levantado o Concílio de Trento. No Concílio de Trento é incluído alguns livros apócrifos que já tinham sido rejeitados.
Então esses livros, Judite, Macabeus, Eclesiásticos, eles já tinham sido rejeitados na tradução da Bíblia. Tanto na Vulgata Latina, que é quando a Bíblia saiu do hebraico para o latim, e na Septuaginta, quando ela foi para o grego. E aí a Igreja Católica coloca, e aí você vai ver alguns livros que inclusive falam sobre a oração por mortos. Aí você entende por que existe a missa do sétimo dia, mas não tinha. A Igreja Católica incluiu isso depois. Mas isso não quer dizer que esses livros sejam mentirosos, porque eles descrevem fatos que aconteceram. Só que há uma fala muito legal aqui de Jerônimo, que foi quem traduziu do hebraico para o latim, e eu vou ler que porque ele vai dizer sobre a questão dos livros apócrifos. Ele vai dizer assim: ao escrever uma senhora, Laeta, sobre a educação da filha dela, Jerônimo aconselhou: todos os livros apócrifos devem ser evitados. Esse foi o homem que traduziu a Bíblia para o latim. Todos os apócrifos devem ser evitados, mas se ela quiser alguma vez lê-los, não para determinar a verdade das suas doutrinas, logo não tem poder doutrinário, não estabelece fundamento, mas por respeito pelos seus maravilhosos contos, porque ele relata muitas coisas assim intensas nos apócrifos, deve-se dar conta de que não foram realmente escritos por aqueles a quem são atribuídos. O que acontece? Quando houve o concílio para fechar a Bíblia, porque não existia Bíblia, irmão. Era carta para lá, era carta para cá. Você imagina ser cristão numa época em que não havia Bíblia. Se com a Bíblia o negócio já desanda. Você imagina ser cristão numa época que não tinha Bíblia. E aí foi feito o concílio, vamos fechar o cânon. Cânon é a régua, né? Vamos determinar o que é inspirado e o que não é inspirado. O quanto de texto que chegou na mão daqueles homens. E eles fazendo pesquisa: não, isso aqui não tem característica da escrita de Paulo. Não, isso aqui não parece com o que Paulo... E pessoas querendo incluir coisas na Bíblia, e foi um trabalho muito exaustivo. E aí muitos livros, inclusive, usar o termo de hoje, eram fakes. A pessoa escrevia tal, aqui, ó, de fulano de tal. Dizia que era do apóstolo Paulo. E foi um trabalho muito árduo para tentar identificar, não, isso aqui... Por exemplo, Hebreus não tem autor. Então, quando a Bíblia diz o autor, a Bíblia não está querendo exaltar o homem. A Bíblia quer exaltar o conteúdo da palavra de Deus. Tanto é que existem textos que a gente não sabe quem são os autores na Bíblia, mas que há a compreensão de que são divinamente revelados e inspirados pelo Senhor. Aí ele vai dizer: deve-se dar conta de que não foram realmente escritos por aqueles a quem são atribuídos, que aqueles contêm muitos elementos falhos. Aí aqui, essa expressão dele é ótima. E requer grande perícia para achar ouro na lama. Ele vai dizer: você pode ler, tem coisas interessantes nos livros apócrifos, mas você precisa ter um trabalho de uma perícia como de quem procura ouro dentro de um lamaçal, porque tem muita coisa. O problema do quando você lê os livros apócrifos é porque ele é um livro escrito na perspectiva do homem. Você não percebe uma orientação divina, algo que Deus ensinando. É alguém contando uma história. Não há ensinos, compreende? E aí eu quero ler. Só que essa revelação de Daniel é a revelação de Macabeus, que é o livro que na Igreja Católica está lá antes de Jó. Não vou falar para você abrir a sua Bíblia, né? Porque não tem Macabeus na sua Bíblia. Mas Macabeus, capítulo 1, que é a revolta de Macabeus, contra esse rei qual é o nome? Epifânio, porque ele faz essa ação. Macabeus, ia falar Hebreus. Macabeus 1, do 41 ao 64. Cadê? Não, 41 ao 64. Ah, não, eu estou em segundo Macabeus. Vamos lá. 41. Ó, o rei baixou, e está falando de Epifânio. O rei baixou um decreto determinando que o reino inteiro formasse um povo só, e cada qual deixasse de lado seus costumes particulares. Está falando da sua fé. Todas as nações obedeceram ao decreto do rei. Porque, sabe aquela coisa, gente, que isso? Vamos fazer uma moeda. Já ouviram esse termo? Uma moeda global, um único governo. Isso não é coisa de agora, não, gente. Isso já é um movimento satânico, já de muitos anos. Sempre houve esse levante. Há uma moeda única, a globalização. E cada qual deixasse seus costumes, todas as nações obedecerem ao decreto do rei. Entre os israelitas, muitos gostaram da religião do rei e passaram a oferecer sacrifício aos ídolos e a profanar o sábado. Além disso, através dos mensageiros, o rei mandou a Jerusalém, às cidades de Judá, um documento com várias ordens. Tinham que adotar a legislação estrangeira, ou seja, descaracterizou ele.
Proibiu oferecer holocaustos, sacrifícios e libações no templo e também guardar sábados e festas. Mandavam contaminar o santuário e objetos sagrados, construindo altares, templos e oratórios para ídolos e imolar porcos e outros animais impuros. Para a gente não perder muito tempo aqui. Qual foi a desolação que Epifânio fez dentro do templo? Epifânio levantou um altar para Zeus dentro do templo e sacrificou um porco no altar. Só que isso para a cultura judaica é um absurdo, porque o porco, como o camelo, como a lebre, é considerado um animal imundo, e aqui no caso porque ele não rumina. Bem, a questão é que o rei fez um altar para Zeus dentro do templo e sacrificou um porco, e aí dando início à revolta aos macabeus. É desse período aqui que Daniel está falando. Daniel está falando desse rei que massacrou Jerusalém. E aí esse termo vai ser, olha, o abominável da desolação. O que é abominável da desolação? Abominação, horror, repulsa, repugnante, insuportável, aversão, desolação, desgosto, destruição de um local, ruína, devastado, despovoado. O que aquele homem fez, Epifânio? Quando ele sacrifica o porco, a casta religiosa dos judeus, eles ficam desesperados. E simplesmente eles somem. Eles fogem, porque eles ficam perplexos de como aquele homem pôde sacrificar um porco dentro do templo de Deus. Essa era a concepção religiosa que eles tinham. Hoje, muitas contaminações estão entrando dentro da igreja e a gente acha que isso é normal. Nós estamos construindo outros altares, estamos adorando a outros deuses dentro da igreja, estamos nos adorando. Inclusive essa letra aí que eu pedi para colocar, se você conseguir botar aí, assim que você botar, bota aí a parte do coro, que fala negócio de brilhar como o sol. Músicas que não são destinadas para Deus. E aí nós montamos altares que são imundos, que são espúrios, que vão contra a palavra de Deus. Por que o porco é imundo? Porque ele não rumina. O animal ruminante é assim, ele come a comida, o capim, e aquilo ali vai para dentro de uma parte do intestino dele. Eu não vou explicar isso porque eu não sou de veterinária. Só que quando ele está numa parte, antes de chegar no intestino, aquele bolo alimentar, ele volta para a boca. E aí ele fica mastigando. Você vê a vaca mastigando o tempo todo? Então, por que o porco é imundo? Porque ele não rumina. Porque o que ele come, ele engole. O que ele come, ele engole. A ruminação para o animal é muito importante, porque a digestão dela é mais completa, inclusive, do que a nossa. Porque ele digere bem aquilo. Hoje a igreja quer engolir qualquer coisa. E aí essa semana eu estava vendo no vídeo um pastor assim, falando assim: olha aqui, eu vou botar no grupo da igreja depois lá. Olha aqui, estou tentando ler a Bíblia, mas vocês não deixam, não param de falar em língua. Olha aí, e rindo, porque ele não conseguia ler a Bíblia, porque ele não conseguia começar a pregação, porque todo mundo estava falando. E aí, crente é assim, você manda calar a boca, aí que fala mais em língua ainda. Quer ver fazer um teste? Ele fala assim: cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. E a igreja toda incendiada. Não rumina o que engole. Não rumina. As pessoas estão oferecendo qualquer coisa e a igreja está botando para dentro, meu irmão. Está comendo qualquer lixo. Está comendo qualquer porcaria. Como é que pode estar dentro de uma igreja, de um pastor que se exalta porque não consegue ler a Bíblia? Porque você entra num culto que teve tanta falação, mas teve tanta cantação, e teve tanta dançação, avisação, e é tanta ação. Aí da hora de acabar o culto, aí o pastor fala assim: puxa vida, não deu tempo nem de pregar, não é verdade? Mas Deus se fez presente no nosso meio, né? Como é que eu não sei? Não sei, a palavra dele não foi ecoada. A palavra dele não foi ecoada. Louvar é muito bom, mas louvor não é Bíblia. Louvor é Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, louvor não é a palavra de Deus. Ele pode até cantar, mas o louvor passa pela questão da mente do homem. Então ainda essa letra aí, inclusive essa cantora vai dizer assim, ele vai dizer: eu vou cobrar um alto preço daquele que te feriu, daquele teu inimigo, assim diz o Senhor Jeová. Olha só, ela falando numa letra dela, falando por Deus, e aí ela vai e diz: tu achou esse trecho? Não, né? Então relaxa. Aí ele vai dizer assim, ela vai dizer assim: eu vou brilhar em ti e todos verão a tua luz, porque como o sol você vai brilhar. Que isso, irmão? Que isso, irmão? Até que onde a gente saiba quem é o sol da justiça é Cristo. É Jesus Cristo de Nazaré. E as pessoas vão colocando isso para dentro o tempo todo.
Um culto onde não é priorizada a palavra de Deus, Deus não foi honrado nessa casa. Você pode, não precisa botar música não, pode tranquilo, era botar só a letra mesmo. Às vezes ele fala, não, eu fui para uma cantata linda, lindo, ótimo, beleza, todo mundo, tem que ter pregação, tem que ter palavra. A palavra tem que ter primazia no culto. Ela precisa ter primazia no culto. Porque Jesus Cristo, ele é a palavra. Desconsiderar a palavra de Deus é desconsiderar o próprio Deus. Que isso, pastor? Claro, não é a palavra dele. Se a minha irmã fala uma coisa comigo, eu não ligo porque ela fala, eu estou desconsiderando o quê? Ela. Porque é a palavra dela. Eu não fiz caso da palavra dela. Quando nós não fazemos caso da palavra de Deus, nós estamos desconsiderando o próprio Deus. Bem, aí Deus vai falar. Deus está falando sobre a profecia de Daniel. Ele vai falar sobre o que aconteceria 70 anos depois. Está em Lucas 21, 20. Vai comigo lá. Tento começar a acelerar aqui para a gente não perder tempo. Lucas 21, versículo 20. Ele vai dizer, quando porém vir de Jerusalém sitiada dos exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Ele está falando do episódio em que Roma arrasa com Jerusalém. Onde o templo é destruído, aquela profecia de Jesus Cristo, que o templo seria destruído em 3 dias. Isso aqui é a profecia de 70 anos depois de Cristo. Então, na verdade, Cristo, aqui, ó, sou Deus eterno soberano, que hoje o teu nome te chamo, para te decretar um vencedor, tu és o meu ungido, meu amado e protegido, escolhido desde bem para ser meu adorador. Não, passa aí. Consegue passar? É um outro trecho. Tu não fez outro trecho? Ele está lá na frente. Eu vou indo aqui, depois você pode ir passando aí. Acha a parte que ela fala do sol. Existe até memes na internet, tipo assim, Damares, pare de cantar heresia. Coitado. Mas é muita coisa estranha que essa mulher canta, mas a galera adora. Então, na verdade, Jesus Cristo está falando de eventos próximos, mas que todos eles têm o mesmo significado. Ele falou sobre Daniel, ele falou sobre o que aconteceria no ano 70, e ele também está falando de coisas que a igreja ainda vai viver. Bem, o que o apóstolo Paulo fala sobre o anticristo? 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 10, pode ir procurando. Aqui, ó, estou te levantando do pó. Aí a galera adora isso, né, meu irmão? Coisa para fazer a galera glorificar esse tipo de música, né? Estou te levantando do pó. Quer ver uma coisa, irmão? Às vezes eu acho que o crente é o pior povo da face da terra. Na boa. Porque aí o pastor fala assim, Deus vai destruir teus inimigos. A igreja glorifica toda. Eu fico pensando assim, gente, esse pessoal tem muito inimigo. Esse pessoal está fazendo na rua. Porque vai ter inimigo assim, meu irmão. Lá embaixo do viaduto. Porque a igreja toda, Deus vai destruir teu inimigo. Jorge, tu tem muito inimigo aí por aí? Mas, gente, que isso? Deus vai botar por terra os teus inimigos. A igreja toda glorifica. Gente, esse pessoal está fazendo na rua, tacando pedra na vidraça, não sei. Estou te levantando do pó, e como abençoei a Jó, depois da prova, vou te abençoar, irei te exaltar. Como o sol que todo olho vê, o brilho eu te farei brilhar. Tenso, né? Tenso, meu. Aí tem gente que me acha às vezes um pouco tolerante. Que fala assim, pastor, eu posso cantar uma música na igreja? Eu falei, claro, irmão. Pode. Só que você só vai me ver se você tem como me mandar a letra antes. Porque eu vou olhar a letra. Porque se a letra não rolar, aí tu não vai cantar. Entendeu? É assim que funciona aqui. 2 Tessalonicenses 2. Isso não é ruim não. O louvor também passa isso. Às vezes o pessoal, Santo, dá uma escutada nessa música. Eu respondo, ó, tem falha aqui, tem falha aqui, tem falha aqui, tem falha aqui. Aí o pessoal, tá. Então já entende, não vai rolar. Ok? 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 10. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Cuidado, meu irmão. Quando ele vai dizer assim, não se demovais em vossa mente, não se desestabilizem, não se desequilibrem. Há um tempo atrás chovia, meu irmão, chovia. Pastor, eu lembro quando eu era adolescente, uma menina falou assim, Deus vai voltar em 1993. Lembra, meu irmão, presbiteriano? Foi 93, né? Meu irmão, que ano? Como a igreja santificou? O pessoal orava, chorava, 93 foi, meu irmão. A galera chutou o balde. Um ano santificando à toa.
Sei muito, irmão. Ih, coisa de alinhamento. Ano passado, ano retrasado, fizeram um tal de alinhamento de Júpiter e que não sei o quê. Rolou aí, bombaram na internet, essas coisas de Illuminati. O pessoal fica, não, porque é dos Illuminati, porque não sei o quê, não sei o quê. Ah, irmão, fica na palavra. Relaxa, irmão. Descansa no Senhor. Não se demovais em vossa mente com facilidade, nem vos perturbais, quer por palavra, quer por espírito. Então entrou numa igreja. Não, vou falar da igreja, seja bem-vindo, querido. Vou falar da igreja dos outros, não. Você entrou aqui. Você me viu aqui falando, pastor da igreja, irmão, não está na Bíblia não, mas Deus colocou no meu coração. Você não precisa levantar e ir embora, mas você começa a orar por mim. Senhor, guarda o teu servo, o diabo está tomando ele. Porque Deus jamais vai colocar algo em mim que não está na sua palavra. Porque senão ele mesmo se faria mentiroso. Ou ele se faria incompleto. Poxa, eu não consegui revelar isso agora. Pô, Sandro, obrigado. Eu estava precisando de você. Estava esperando você nascer para completar a minha palavra. Olha que legal, como é que Deus deu mole. Deus deu mole, não botou na Bíblia. Aí estou aqui para ajudar. Deus, conta comigo. Não vos demovais na sua mente ao homem, vamos lá, que vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Por que eu digo que o meu avô não presenciou isso? Que talvez os bisavós de vocês não tenham presenciado isso, porque essa onda da apostasia é do nosso tempo, de que os crentes estão deturpando a palavra de Deus. Na minha infância, enquanto igreja, a gente não via isso. A gente via aqueles dois segmentos evangélicos, o tradicional e o pentecostal, mas eram igrejas sérias. Você tinha até a Deus é Amor, que é muito radical, mas era uma igreja séria. Estava ali, era uma forma de cultuar e de servir a Deus de uma forma mais restrita. Tudo bem. Aí é questão cultural, mas você tinha um assembleano, você tinha um congregacional, o batista, eram segmentos, um mais tradicional, outro mais barulhento, outro mais pentecostal, mas eram comprometidos com a palavra. De repente, meu irmão, quando começa o movimento neopentecostal no Brasil, com a chegada dessas igrejas, e aí hoje, e é complicado você falar dessas igrejas, porque muitas igrejas, inclusive antigas, abraçaram o movimento. Então hoje às vezes você pode entrar numa igreja, não, eu vou para uma presbiteriana, que presbiteriana é firme na palavra, mas talvez o pastor que está lá já foi engolido por esse movimento, porque ele abraçou. Então o nome da igreja infelizmente perdeu a referência. Não, eu vou para uma Assembleia de Deus porque a Assembleia de Deus é séria. Não dá mais para dizer. Você não dá mais para dizer que a igreja é batista, você não dá mais para dizer. Só convivendo na igreja, só filtrando, só ruminando aquela pregação. É por isso que a gente fica assim, não, irmão, fica um tempinho aqui, não vem pedindo para ser membro logo não. Vai que você descobre que a gente não é de Deus. Então você precisa ter um tempo para dar um passo certo, firme, compreende? E ele vai dizer, antes que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, que é o abominável da desolação, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aí o Mateus estava falando aqui, Mateus não está aí não, né? Ele falou assim, Mateus, o que você falou que você foi numa igreja que tinha o quê? Primo do anjo, não foi? Que tinha o negócio do primo do anjo, do pastor, não. Vai com anjo, arcanjos e querubins. As pessoas querem se assentar no lugar de Deus. Já viu que frase assim? Eu sou tão ungido por Deus que nem para desviar eu sirvo. Quem já leu isso na internet? Eu já li um monte. Eu sou tão marcado por Deus que nem para se desviar eu sirvo. Bem, a Bíblia diz que quem está de pé, cuidado para que não caia. E as pessoas vão repetindo jargões, se opondo à palavra de Deus. Vamos lá. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Por que o anticristo maior ainda não apareceu? Porque Deus está o detendo. Deus está segurando ele. Com efeito, agora ele vai dizer, o anticristo maior ainda está sendo detido por Deus. Eu não posso afirmar se ele já existe ou se ele não existe. Eu não posso afirmar se é do nosso tempo. Mas o texto vai continuar. Ele está sendo detido, mas com efeito, o seu ministério, o ministério da iniquidade, já opera. Já opera e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqui está falando sobre o Apocalipse, o momento que Jesus Cristo vai destruir Satanás. Ora, o aparecimento do iníquo é a segunda eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem,
porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha aqui, olha isso aqui. Ele operou sinais, operou prodígios, e aquelas pessoas que estavam seguindo não acolheram ele pelo amor à salvação. Acolheram ele por causa dos milagres. Acolheram aquela fé por causa dos sinais. E às vezes você vê assim, gente, mas aquela igreja está lotada, Sandro. A gente vai falar isso daqui a pouco, daqui na frente. O que o apóstolo João vai dizer? 1 João 4,3. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse espírito é do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então o que João vai dizer? O espírito do anticristo já está presente entre nós. Você lembra quando a gente estudou aqui com o Anderson a respeito do reino de Deus, do já, mas não ainda? Que o reino de Deus já chegou, mas ele ainda não foi efetuado. Satanás está fazendo a mesma coisa. O anticristo ainda não chegou, mas ele está implantando o seu reino. E por onde ele implanta o seu reino? Através das mídias, através da televisão. Compreende? Porque ele já está plantando isso. Porque o anticristo, ele é o que vai trabalhar para seduzir a igreja que vai ser massacrada depois pela besta. Então você tem um que engana e depois você tem um que faz sofrer. Que é na grande tribulação, quando a grande besta se levantar. E tal qual aconteceu em Daniel, muitas igrejas vão fazer pacto com ele. Porque ele vai dizer, não, vamos viver uma fraternidade. Aí você vê aí muitos pastores, pastor fazendo enredo para a escola de samba, que a gente viu ano passado, lembra? Lembra daquela mulher que era Jesus Cristo, que o traficante de Jesus Cristo? Um dos autores daquele enredo foi um pastor. Se aliançando com o mundo. Se aliançando, e a Bíblia diz, olha, aquele que ama o que há no mundo, o amor de Deus não está nele. As igrejas, que é isso, Sandro? Religiosidade. Bem, vamos continuar. Bem, como é que o anticristo está colocando isso dentro de nós? Vamos lá na Bíblia, irmão. Não falando sobre o abominável da desolação, ele vai colocar coisas abomináveis dentro de nós. E a gente não vai perceber. Vamos lá. Homossexualidade. A Bíblia fala sobre homossexualidade, zoofilia, que é se deitar com o animal. Relacionamento de homem com homem, mulher com mulher. Está em Levítico 18, 22, 23. É abominação diante do Senhor. É a abominação. E eu falo aqui, aquele artista que faz da minha mãe é uma peça. É engraçado, o cara é bom ator. Só que aos poucos nós, enquanto igreja, estamos rindo de algo que Deus abomina. Isso é sério demais, gente. A igreja, estou falando de nós agora, tá? A gente está perdendo o temor. Porque a gente está rindo de coisa que enoja Deus. Deus sente nojo, mas a igreja assiste. Deus sente nojo, mas a igreja patrocina. Compreende? Ah, Sandro, mas é um amor. Que mané amor? Deus deu a sua palavra. O homossexualismo, ele afronta a palavra de Deus. Porque o casamento, ele é a expressão de como Cristo se relaciona com a igreja. E o homossexualismo destrói isso. A questão não é só homem ser mulher, não, mas porque Deus estabeleceu. Aí muitas pessoas vão falar assim, não, mas quem fala de homossexualismo é Paulo. É Velho Testamento, Jesus Cristo não falou. Quem foi que não falou? Quando Jesus Cristo foi inquirido pelo divórcio, falou assim, olha, por que Moisés, Deus mandou da carta de divórcio? Jesus Cristo fala assim, olha, porque vocês são duros de coração, mas saiba que no início não foi assim. Deus fez homem e fez mulher, e aquilo que Deus uniu, o homem não se separa. Acabou. Jesus Cristo foi bem enfático, Deus fez homem e fez mulher, e essa união o homem não pode distinguir. Quem foi que falou que Deus não falou sobre essa questão homossexual? Idolatria. Tem pessoas que têm coisas, assim, são idólatras, irmão. O ser humano, ele é muito idólatra. A igreja, querendo ou não, ela é muito idólatra. Idolatra pastores. Às vezes tem pessoas que carregam nas suas casas, assim, e aí talvez Deus fale no seu coração agora, irmão. Sua mãe morreu há muito tempo e ela tinha uma estátua da Nossa Senhora de alguma coisa, mas aquilo ali não, mas é só uma memória da minha mãe, porque eu amava tudo bem, respeito o amor que você tem a sua mãe, só que a Bíblia diz, não adorarás a Bíblia, fala, não, mas eu não adoro, mas a Bíblia diz, não se prostrarás, não pastor, eu não me prostro, a Bíblia diz, não farás, não Senhor, não pastor, eu não fui eu que fiz, a Bíblia diz, não terás, não se prostrarás, não adorarás, não farás, não terás. Então não dá para ter estátua de deuses dentro da minha casa, porque é idolatria, eu estou incorrendo numa falha bíblica. Idolatria, está em Deuteronômio 7, 25. Sacrifício de animais defeituosos, Deuteronômio 17, versículo 1. Que isso, pastor? Mas a gente não sacrifica animal, mas o nosso culto às vezes vai com muito defeito. A gente faz o que a gente quer.
O tempo que a gente dá para Deus é o que sobra. E às vezes nem sobra. Às vezes nem deu tempo de falar com Deus durante o dia. Não, eu falo amanhã. Não, eu oro amanhã. E a gente só está colocando o animal maculado diante do sacrifício do altar do Senhor. E a gente quer que Deus escute a nossa oração. Essa que é a parte engraçada. Porque no Velho Testamento Deus não respondia esse sacrifício. Só que a gente continua oferecendo os mesmos sacrifícios imundos. E a gente quer que Deus nos ouça. A gente quer que Deus fale conosco. Quer que Deus se manifeste. De consultas de necromantes, feiticeiros, adivinhadores, prognosticadores. Isso rola demais na igreja. Vou lá na irmã, aquela irmã, ela bate o tambor, o Espírito Santo desce, ela revela tudo. Revela até o CPF. Tem vídeo, irmão, o pastor revelando o CPF. Aí eu me pergunto, para quê? Eu quero saber o propósito de revelar o CPF. A não ser que você precise fazer algum cadastro e você esqueceu o seu CPF. Aí tudo bem, aí tem um propósito. Poxa, Deus me revelou meu CPF. Qual é o propósito? As pessoas, a igreja, estou falando da igreja, não estou falando das pessoas lá de fora, dos feiticeiros. A igreja faz isso. A igreja gosta disso. Nós já fomos para culto, que depois da pregação, a gente já falei aqui, ficavam mais irmãs assim, com um caderninho e um lápis, que era o pessoal da revelação. Os jovens sentavam lá na ponta, ninguém queria ficar na reta das irmãs. Aquelas irmãs do coque, com aquela cara de mal. O pastor acabou de pregar. Quero dar a oportunidade agora para o grupo da revelação. Deus falou alguma coisa? O cara pregou uma hora. Pregou uma hora da palavra de Deus. Deus falou alguma coisa? Como é que é isso, irmão? Necromancia. Adivinhação. Que o pessoal não quer a palavra de Deus. O pessoal quer mensagem para agora. E aí? Ele vai ser meu marido? Ele vai ser meu marido? É para mim? É o meu vaso? Já subiu? Ah, tá. Sei que você estava me impressionando. Quase. Hipocrisia religiosa, mentiras, estupro. Muitas mulheres são estupradas no casamento. Muitas mulheres são. Exploração, suborno, relação sexual ilícita, pai com mãe. Pai com mãe está certo. Não é ilícita. Pai com a filha, mãe com o filho, genro, nora, sogra. Isso acontece muito. A gente teve um caso aí agora. Não vou falar o nome, que eu vou conversar sobre isso domingo que vem. Então, meu irmão, é isso que o anticristo tem feito no meio da igreja. A gente vê casos de igreja aí, e o anticristo está tão estabelecido na igreja, No início da nossa igreja lá na Taquara, Mateus e Kelly vão lembrar, chegou um grupo pedindo para se tornar membro lá. E aí eles contaram a história para a gente. Era uma igreja em que o pastor era de uma igreja e a mulher era pastora de uma outra igreja, mas era a mesma igreja, só de locais diferentes. Tipo, eles tinham uma igreja aqui e uma igreja no outro local. O marido ficava numa igreja e a mulher no outro. Tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado. Imagina. Ah, pastor, sua esposa não está aí, né? Pastor, o senhor está bonito hoje, hein? Aí, irmão. Bem, certa feita eles fizeram uma ceia para unir as duas igrejas. E aí a esposa do pastor pediu a palavra. E ela queria fazer uma homenagem à secretária da igreja. Aí tu já sabe, né? Já sabe que vai dar ruim, né? Ele chamou a secretária da igreja, então, na ceia, meu irmão, culto de ceia. Ela falou assim, então eu queria prestar uma homenagem, te agradecer por tudo que você tem feito. Aí a secretária, assim, sorrindo, né? De repente a pastora senta-lhe a mão na cara da secretária da igreja, no meio da congregação inteira, e expõe o adultério do pastor presidente com a secretária. No culto. Aí você fica pensando assim, a igreja acabou? Acabou não, irmão. As pessoas continuaram lá seguindo aquele homem. Algumas pessoas foram embora, mas olha isso. As pessoas continuaram lá. Muitos continuaram lá. Parece um absurdo, né? Mas é o que acontece. 2 Coríntios 3, 14 ao 17, vai dizer, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Ou seja, o que o anticristo faz? Ele abole tudo aquilo que é a mensagem de Cristo. Tudo aquilo que Cristo falou, ele vai abolir. Me desculpe, irmão. Me desculpe o que eu vou falar. Nosso Deus é trino. A Bíblia diz que ele não dá o seu espírito por medida. Então, para mim, uma igreja que superlativa o tal batismo com o Espírito Santo em detrimento à salvação que é obra do Escrito, de Cristo, é uma postura do anticristo. Porque vira para a igreja, você é salvo? Não, mas você é o quê? Não, você é batizado com o Espírito Santo, né?
Como se a salvação fosse qualquer coisa. Ah, você só é salvo. Como assim? Como assim você só é salvo? Se a salvação é obra de Cristo. A Bíblia diz que importa que somente pelo nome de Cristo todo joelho se dobre. E hoje na Trindade, o Cristo, em muitas igrejas, ficou renegado ao Espírito Santo. E eu não estou julgando o Espírito Santo, porque nem o Espírito Santo concorda com essa ação. Porque o Espírito Santo testifica em nós a obra de Cristo. Por que você acha que Deus permitiu que o seu nome fosse esquecido na história? Para que só o nome de Cristo fosse exaltado. Ninguém sabe o nome de Deus, meu. Deus não é nome, Deus é título. Existem vários deuses. A gente não sabe o nome de Deus. O nome de Deus se perdeu na história, porque Ele quis que somente o nome do seu Filho fosse exaltado. E hoje você fala assim, quem é crente aqui? Aí você fala assim, do nada, cristão, quem é crente? Amém? Mas quem é batizado com o Espírito Santo? Aí um grupo levanta a mão. Ah, vocês vão entender o que eu vou falar. E aquela pessoa que acha que não é, eu já falei que aqui todo mundo é, né? Batizado com o Espírito Santo. A pessoa fica assim, ai, puxa, ela se sente tão pequena por algo que Cristo fez tão sublime na vida dela. Somente em Cristo, meu irmão, tudo aquilo que diminui a figura de Cristo, que diminui a obra de Cristo, é provindo do espírito do anticristo se estabelecendo na igreja. Você está querendo dizer o que com isso, pastor? Que o anticristo está sentando? Não, o anticristo não, mas o seu espírito sim, porque a sua obra já opera nos nossos dias. Eu vou te falar, meu irmão, eu vou te falar, muita gente, né, às vezes fala assim, o Sandro é tradicional, como é que pessoal? Às vezes o pessoal fala assim, questão de cético, Sandro é cético, não acredita nada, que às vezes o pessoal fala, Sandro, aconteceu, eu falo, cara, é isso, mas é de Deus, eu não sei, não tive discernimento, então também não vou dizer que não é o que é e nem que não é. Tem coisa que eu falo que eu acho que não é, e não é, pronto, acabou. Não quer dizer que eu determinei que não é, mas eu falei que não é, para mim não é. Mas se eu não sei, eu não vou falar. Aí o pessoal fala, não, Sandro, você é muito cético, você não crê no sobrenatural. Irmão, a pessoa pode falar qualquer coisa de mim, pode falar qualquer coisa, inclusive da nossa igreja, mas uma coisa, irmão, as pessoas não vão poder falar. A gente se esforça, meu irmão, para que o nome de Cristo seja exaltado aqui neste lugar, para que Cristo tenha primazia neste lugar aqui, para que a sua obra de salvação seja a maior referência das nossas vidas. É muito bom louvar, é muito bom cantar. Eu sou do louvor, irmão, eu toco, pela misericórdia eu tento cantar, mas a gente precisa entender que a palavra de Deus tem primazia no nosso meio. É a palavra de Deus que tem primazia no nosso meio. E a gente, para fechar aqui, eu quero falar sobre uma profecia que é terrível. Comentei ela com a Valéria, dei um spoiler da pregação. Zacarias, capítulo 11. Eu vou ler esse texto e a gente vai encerrar essa palavra. Vou orar pela aliança de vocês, esqueci não, tá? Porque a pregação não está muito do amor hoje, né? Zacarias capítulo 11, versículo 1. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram. Lembra que eu falei dos cedros uma vez aqui, que eram árvores que eram raízes muito profundas? Porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Ele está falando de autoridades religiosas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba de Jordão. Está falando aqui do povo de Israel, da arrogância de Israel. Mas não se esqueça que nós somos a Israel de Deus, e essa mensagem também é para nós. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Porque Jesus Cristo veio para ovelhas sem pastor. Jesus Cristo fala, só são ovelhas sem pastor, estavam destinadas para serem mortas. Ele vai dizer para os pastores, olha, apacenta essas ovelhas que estão perdidas, apacenta eles. Versículo 5, aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Pastor, aqui é figura de linguagem, quem dera que fosse. Quem dera que fosse. Meu tio Roberto, que já está no seio de Abraão, falecido, pastor da Assembleia de Deus de Braz de Pina, né? Braz de Pina. Um outro pastor chegou para ele e falou assim, eu estou cansado, não quero mais pastorear, quer comprar a minha igreja? Ele fez um preço da igreja. Olha, tem 400 membros, mais da metade é dizimista. Estava fechando acordo, propôs para o meu tio, as pessoas nem sabiam que estavam sendo vendidas. Eles iam fazer um show, um espetáculo. Não, estão passando para o ministério tal, mas o pastor estava vendendo as pessoas.
Aqueles que compram matam-nas e não são punidos. Os que vendem e dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. Olha aqui. Depois o pessoal me critica porque eu meto o porrete da teologia da prosperidade. Louvado seja Deus, ele me enriqueceu. Olha o sinal de Deus aí. Porque me tornei rico e os seus pastores não se compadecem delas. Abre lá 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro 2, versículo do 1 ao 3. Achou aí? Não? Aqui, ó. E também houve dentre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertadamente heresias de perdição e negarão o Senhor e os que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado a caminho da verdade. Versículo 3. E por avareza, o que é avareza? Amor ao dinheiro. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Em outras versões, ele vai dizer que eles farão comércio de vós. Amém, irmão? Quer prosperar? Quer abençoar? Quem quer derramar no altar uma oferta de R$1.000? Aí quando acaba, uma oferta de R$500. Uma oferta de R$250. Aí você vê as pessoas: pô, por que eu não esperei? Por que eu não esperei? Porque vai baixando. Vai fazer comércio, irmão. Há um tempo atrás eu estava numa igreja em que a pastora falou assim: Deus me revelou agora que há uma pessoa aqui com uma oferta de R$2.000. Foi lá no clube italiano. Era um congresso só de mulheres. Tinha mais de 2.000 mulheres. Quem se levantou? Ninguém. Aí eu fiquei olhando, né? Então, irmãos, devem ser 2 pessoas com uma oferta de R$1.000. Irmão, Deus pode me fulminar agora se eu estiver mentindo junto com vocês. Eu estava nessa brincadeira. Eu estava nesse congresso. Quem levantou, Luciano? Ninguém. Não, irmãos, são 4 pessoas com R$500. Quem levantou? Ninguém. Queridos, Deus toca no meu coração. São 8 pessoas com R$250. Aí, irmão, se ela baixa para 16,125 e 32 de... já perdi a conta, talvez eu entraria, porque vai baixando o valor, vai abrindo leque da possibilidade de pessoas que têm aquele valor pequeno. Aí levantou. Não, tá vendo as pessoas? Aí daria 8 de 250, né, que eu falei, né? 8. Aí levantou 1, levantou 2, levantou 3 e fez uma fila. Aí eu contei. Falei, depois da 8ª ela vai mandar o pessoal voltar. Tem que mandar voltar. Tem que mandar voltar. Não, irmão, volta porque já fez R$2.000. Mais de 30 pessoas levantaram com a oferta de R$250. Ela mandou voltar? Mandou não. Porque a Bíblia diz que eles vão fazer comércio da igreja. E não é só comércio da igreja, prédio não, das nossas vidas. Eles vão brincar com a noiva do Senhor Jesus Cristo por avareza. E volta para Zacarias, capítulo 11, versículo 6. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei, e eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Aí Deus vai falar aqui: apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 palavras, a uma chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas. Aí ele vai dizer: eu dei cabo dos 3 pastores de um mês. Aí olha aqui. Aí você ouve a palavra aí de um pastor, que eu fiz até um vídeo lá no YouTube, cara que está com mais de 4.000 acessos no meu vídeo, do Vitor Azevedo, que eu critiquei quando ele falou mal da Bíblia, né? Que ele disse que a Bíblia reduz Jesus Cristo num diminutivo. A nova dele agora foi que ele diz que como a gente recebeu o Espírito de Deus, Deus colocou o sêmen dele em nós. A igreja dele é assim, ó. Deus colocou o sêmen dele em nós. Tem criança aqui, não vou falar outro termo. Eu falei, mas tudo bem que esse cara seja um herético. Como é que Deus colocou sêmen? A Bíblia diz que Deus é espírito. Ele não tem corpo. Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e verdade. Aí você vai dizer assim: não, Sandro, mas Deus vai lhe dar a conta só com ele, porque é ele que está enganando o povo. Tu entra no mercado, Renata, para comprar tomate. Tomate está podre. Você leva o tomate? Leva não, meu irmão. As pessoas por que as pessoas caem em golpe de e-mail? Sabe esses e-mails? Olha, eu sou um milionário, mas eu não tenho família. E
e eu quero dar esses 30 mil reais para você, porque eu sei que você é uma boa pessoa. Sabe como? Sabe como? Mas aí eu preciso liberar esse valor. É só você depositar 2 mil reais para mim. Quem é que cai nesse golpe, meu irmão? Só ganancioso. Só ganancioso, meu irmão. Tinha que ter vergonha da parte da polícia. Cai porque é ganancioso, irmão. Aí as pessoas, coitado, as pessoas estão sendo enganadas. Coitados? O povo que está dentro dessa igreja é coitado? Então vamos para a palavra de Deus. Apacentar. Aí Deus vai falar assim, olha, apacentar as ovelhas. Tarará. Versículo 8. Dei cabo desses pastores. Aí Deus vai dizer, então perdi a paciência com as ovelhas. Eu perdi a paciência com as ovelhas. E também elas estavam cansadas de mim. Deus, irmão, é longânimo. Ele é longânimo, mas a sua justiça não tarda. E no dia do trono branco, meu irmão, é dia da justiça do Senhor. Não terá amor, não haverá misericórdia. Deus vai estabelecer a sua justiça. O tinido martelo frio do seu poder vai cantar, meu irmão. E as pessoas estão brincando com a palavra de Deus. Então disse eu, aí é que Deus falando. Então disse eu, não vos apacentarei mais. O que morrer, que morra. Isso é Deus falando. Ele está falando dos pastores? Tá não, porque os pastores ele já matou. Ele está falando das ovelhas. Quem morrer, que morra. E o que quer ser destruído, seja os que restarem e coma cada um a carne do seu próximo. Aí Deus vai dizer, tomei a vara chamada graça e a quebrei. No dia do julgamento haverá graça? Quando há graça, nós estamos vivendo a graça. Quando Jesus voltar, cessou a graça. Não haverá mais o favor imerecido. Porque esse tempo é hoje, meu irmão. Esse tempo é agora. Se você quer se desfrutar da graça de Deus, o teu tempo é agora. É agora, meu irmão. Esse texto de Zacarias é muito forte. Que se a tua carne não treme, meu irmão, é porque alguma coisa está errada. Porque Deus vai quebrar a vara da graça no último dia. E quebrei para anular a minha aliança com o que fizeram com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia. E as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse, olha Deus falando. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário e não deixai-o pesar. Aí Deus fala assim, de tudo isso que eu tenho feito, quanto que vocês acham que a minha obra vale? Deus está falando assim, me dê um salário por tudo que eu fiz por vocês, por todo o cuidado que eu tive com vocês, por todo o amor que eu tive com vocês, estabelecendo a minha aliança, quando eu tirei vocês da terra do Egito. Quanto vocês acham que tudo isso vale? Versículo 12. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Isso te faz lembrar de alguma coisa, meu irmão? Mateus 26. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. As igrejas hoje estão vendendo Jesus pelas mesmas 30 moedas de prata. Jesus está nas bancas dos comércios. Ele está sendo vendido nos altares, para que as igrejas possam simplesmente lucrar. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro. Aí Deus fala, esse magnífico preço, Deus debocha, em que fui avaliado. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Quando Deus vai falar assim, olha, Judas, você me traiu para que se cumprisse a profecia de Jeremias, não, de Ezequiel. Judas vai aonde? Na casa do Senhor. E ele joga as moedas em uma área dentro da casa do Senhor, que depois passa a se tornar o campo de sangue, fazendo alusão à profecia de Zacarias e de Ezequiel. Versículo 14 vai dizer, então quebrei a segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Israel e Judá. Versículo 15, o Senhor me disse, toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra. Aqui, meu irmão, é a chegada do anticristo. Quem eram os outros que ele matou? Os falsos, os outros anticristos, os pastores que se fizeram anticristo. Mas ele vai dizer, porque suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará
das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, não as apacentará, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. A grande tribulação. É quando, meu irmão, é quando esse mundo vai penar na mão do anticristo final. Porque aqueles pastores, Deus já tratou com eles. Mas o anticristo maior chegará. Compreende, meu irmão? O anticristo, ele é o aliado do falso profeta. Porque o falso profeta, ele pode ser uma pessoa, mas pode ser também um sistema em qual as igrejas estão envolvidas. Versículo 17 vai dizer: ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. E aí você vê um montão de gente que brinca de ser pastor. Porque vai ter uma reunião com os pastores. O trato é diferente. Isso é claro na Bíblia. Jesus Cristo, preguei no teu nome. Curei no teu nome, Jesus Cristo. Jesus Cristo vai dizer: eu não sei de onde vocês vêm. Não vos conheço. Apartai-vos de mim. Compreende, irmão? Ah, pastor, mas a culpa é dos pastores. Todos vocês aí, ó, têm a Bíblia na mão. Se não em papel, em celular. Cai quem quer. É enganado quem quer. Porque participa do mesmo pensamento. Porque deseja viver aquilo. Ezequiel 22, 13 e 14, eu vou fechar. Vai dizer: eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste e por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos no dia em que eu vier tratar contigo? Eu, Senhor, assim o farei. Deus está falando com a sua igreja. Você está firme? Praticando isso tudo? Você acha que não vai acontecer nada? Você está com força para suportar a minha ira? Porque no último dia você resolve a conta, é comigo. E lá não vai ter: ah, mas foi culpa do pastor que me humilhou. Ah, eu me desiludi com a igreja. Não. Você vai tratar diretamente com o Senhor. Aí você pode falar assim: não, mas eu vi muitos pastores que fizeram isso. Aí Deus vai falar assim: não, eu vou tratar, meu papo é entre você, eu e você. O que os outros pastores fizeram, daqui a pouco eu vou lá conversar com eles. Eu quero saber o que você fez, o que você não fez, o que você deixou de fazer. É isso que vai ser. Cada um dará conta e será julgado pelos seus próprios atos, pelas suas boas obras. Ninguém vai ser julgado por causa da obra do outro. Não, Senhor, eu não te servi porque eu fiquei desiludido. Deus vai fazer: eu estou vindo aqui para julgar as tuas obras, não as obras dos outros. A obra dele eu vou julgar com ele, estou julgando a tua obra. Deus vai julgar as nossas obras. Meu querido, o meu desejo nessa noite é que essa palavra, meu irmão, te faça cada vez mais, irmão, louvar e adorar a Jesus Cristo em sua essência, pelo que Ele é. Porque muita coisa ainda vai acontecer na igreja do Senhor Jesus Cristo. E às vezes a gente é seduzido, irmão. Na internet acontece um montão de coisa. Sua igreja ainda não explodiu? Eu vi uma chamada hoje no Instagram. Sua igreja não explodiu? Participe da conferência coach de pastores, como engajar a sua igreja e multiplicar o número de membros da sua igreja de 100 para 1000. Aí, não, e o slogan da igreja é assim: sua igreja só tem 100 membros, você está abaixo de uma igreja mediana. Pô, tem noção, irmão? Está escrito assim embaixo, Anzo. Tua igreja tem menos de 100 membros? Não, só tem 100 membros? Ela está embaixo de uma igreja mediana. A gente nem tem 100 aqui, a gente é o que então? Nada. Eu desesperadamente: não, eu preciso desse curso. Não, a gente não precisa desse curso. A gente precisa de Deus. A gente precisa de uma vida de oração. A gente precisa de leitura da palavra do Senhor. A gente precisa de uma vida de devoção ao Senhor. A gente precisa, é isso que a gente precisa. Vamos ficar firme na presença de Deus, amém, irmão? Amém? Só até Jesus voltar? Vamos combinar assim? Que nós firmemos a nossa vida nessa palavra. Eu quero pedir perdão aos irmãos por causa do horário. Vocês sabem que isso não é costume nosso de passar tanto. O costume é de passar um pouquinho, mas não de tanto.
mas eu espero que a palavra de Deus encontre um lugar no coração de vocês e que nós vivamos um evangelho genuíno ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Domingo que vem, de manhã, a gente canta essa música. Amém? Perdão, Isaac. Isaac até tentou, veio para cá, tipo, vou dar uma pressionada no meu tio. Amém? Mas aí se eu cantar aqui, aí vai varar 9 horas, né? Vamos para os nossos lares. Tem gente aqui que tem que trabalhar amanhã. Quem vai trabalhar amanhã, irmãos? Amém? Todo mundo, né? Porque quem não trabalha fora, trabalha dentro. Ah, não, eu sou de casa, não trabalho, né? Ai, meu Deus. Quando você acaba de lavar a louça, a pessoa vai lá e bota o prato sujo. Dá um ódio, né? Vontade de pecar, né? De fazer. Tá lavando ali a faca, né? Com a faca na mão, a pessoa vai e bota o prato ali. Tu acabou de secar a pia. Tu lavou a louça, secou a pia, a pessoa vai lá e bota o prato. Tu olha para a faca. Senhor, obrigado, sua nova criatura. Uma semana abençoada, irmão, para a sua vida. Que Deus seja glorificado na sua forma de viver. Aos nossos visitantes, muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês estiverem em uma romaria procurando igreja, se vocês acharem graça em nós, para nós será uma honra, tá? Receber vocês aqui. E também ser a família espiritual de vocês, caso assim Deus os direcione. Amém? Vamos para a nossa casa? Amém? Vamos lá? Terminar o almoço, agora na janta, aquele restinho que sobrou. Amém? Vamos para a nossa casa. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Muito obrigado por esta noite. Obrigado pela vida dos nossos visitantes, nossos queridos, Senhor, que pediram oração pelas alianças, que o Senhor continue os abençoando. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Obrigado pela vida dos pequeninos dessa igreja, pelas crianças. Obrigado por tão grande amor e obrigado porque o Senhor, mesmo nos exortando, ainda assim o Senhor nos demonstra amor, porque o Senhor nos previne para que nós não venhamos a andar por esse movimento de apostasia, de esfriamento na fé. O Senhor mesmo pergunta em sua palavra se no seu retorno o Senhor encontraria fé na terra. Sabemos que os dias são maus, mas nós somos teus eleitos, Senhor, e o inimigo não nos toca. O Senhor nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós pertencemos a Ti. Nós te pertencemos. Sou do meu amado e o meu amado é meu. Nós temos uma aliança com o Senhor. E descansamos, Deus, nessa aliança, porque entendemos que é o Senhor que sustenta essa aliança, pelo seu poder e pela sua graça. Que Efésios 2:8 vai dizer que porque pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. O Senhor nos deu a salvação através da graça, mas o Senhor também nos deu a graça através da fé. Mas o Senhor também nos deu a fé para sermos salvos pela graça. Toda obra é sua. A nós cabe apenas te amar e te louvar até o último dia da nossa vida, até o último fôlego do nosso peito. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor faz a despeito das nossas falhas, a despeito dos nossos pecados. Nós te pedimos, Senhor, continue conosco. Espírito Santo, Tu és o nosso companheiro nessa jornada, até o dia que Jesus Cristo descer dos céus para nos encontrar. Te agradecemos, Espírito Santo, pela Tua presença. Sem o Senhor na nossa vida, nós não saberíamos para onde ir, não daríamos um passo sequer. Seja o nosso companheiro, Espírito Santo. Tu és bem-vindo em todos os momentos da nossa vida, em todos os cultos. Guia a nossa igreja, guia a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.